drogas, desigualdade social, economia mundial, retrocessos políticos. O que vocês acham sobre isso? Gostaria que cada uma falasse seu nome e falasse o assunto que quer falar desses aí. Político, né? Eu vou repetir para você. Abandono de incapaz, drogas, desigualdade social, economia mundial, retrocessos políticos. Pode falar como tá do assunto que a gente já conversou. À vontade, gente. Então, aqui ó, uma voluntária. Sobre as drogas. Olha lá. Eu posso dar minha opinião? Pode dar. Eu gostaria que fosse, para resolver um pouco esse negócio da droga. Será que se formasse, juntasse todas aquelas pessoas, e que as pessoas quisessem, tá? Fazer um tratamento para sair das drogas, certo? Porque tem uns que querem, tem outros que não, né? Aqueles que querem ser internados, tá? Para sair disso. Seria bom montar um espaço e trazer todos eles. Vai ter as clínicas. Né? Vai ter as clínicas. Comunicar chamando. Vai ter as clínicas já. Tem uns que vai por força de vontade. Assim, através. Mas tem uns que você bota lá dentro, quando você vira as costas, foge, fala que quer e não fica. Tem uns que fogem. Então não adianta. Não, tem uns que vai. Mas só que a abstinência é tão grande, a abstinência, que não tem aquela força de vontade por dentro de ficar. Porque tem clínica que não é totalmente fechada. Ela é aberta, tipo assim, pra você entrar e sair a hora que você quiser. Você tem um amigo meu que ele entrou e ele entrou, fez o tratamento e saiu, ele tá bem. A minha sogra também, ela é de alcoolismo. Ela tá na clínica até hoje. Mas até uns tempos atrás, ela não queria nem ouvir falar de clínica. Ela entrava e saía, entrava e saía. Hoje em dia não. Mas aqueles que não querem, olha, logicamente vão morrer, né? Mas é sogra, tem a tia dela. Vai prosseguir a vida pra ele. Então hoje, se ela tá se recuperando, é porque a força de vontade dela veio mais do que... Mais forte. Sim. Mais forte. Hoje ela tá pregando lá pras pessoas a palavra de Deus. Coisa que às 8 horas da manhã eu já estava lá no bar. É porque assim, na verdade depende muito, é de clínicas e clínicas. Que nem esse tempo atrás estava mostrando no Globo Esporte algumas clínicas que eles deixam as pessoas saírem, elas fumam lá fora e depois entram como se nada tivesse acontecido. Então assim, tem muitas que realmente ele tá ali, ele vai ser recuperado, ele não vai usar mais nada. E tem outras que não, outras que deixam a pessoa de qualquer jeito. Assim, não pode família totalmente, que se prender sem medo, aí eles fogem, né? Eles agendam uma data para que alguém da família compareça. Quando a família vai lá comparecer, a pessoa tá normal. Por quê? Porque ela tá usando. Porque é que nem você ficar sem comer. Se você ficar o dia inteiro sem comer, como que você vai ficar? É a mesma coisa. A pessoa que ela já é acostumada com droga, ela não vai parar em um mês. De um dia para o outro. Ela tem que ter um processo ali muito grande, tem que ter uma ajuda das pessoas que realmente são mais próximas dela. Tem umas pessoas que abandonam ali e não vai ver a pessoa. E é os parentes juntos, os amigos sempre apoiando, chegando juntos. A questão não é só também parente. A questão também não é só parente, que nem conheço pessoas que a família tá próxima, a família tá ajudando e a pessoa não quis ajuda. A pessoa tá lá de novo, na vida. A minha cunhada mesmo, ela ficou 1 ano, agora você fala, de 1 a 2 anos. Já era pra ter parado, não era? Lógico. Ela saiu pra rua, a primeira coisa que ela fez, ficou o quê? 1 semana, 2 semanas sem, depois caiu no mundo, tá lá na Cracolândia, vive lá, vive. E tem o quê? Quase 40 anos nas costas. E a vida dela é só essa, entra na clínica, sai clínica, fica 2, 3 anos dentro de uma clínica, quando sai é a mesma coisa. Você agora tá falando 1 mês, 2 meses, ninguém vai parar da noite pro dia, realmente, mas você ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos sem, já tá até, o sangue já tá até limpando, já tá até saindo a abstinência do que quer que seja, da droga. Mas aí, de 1 semana, 2, quando você vai ver, tá do mesmo jeito. Aí já é muita falta de vergonha na cara. Eles querendo apoiar também não resolve. É muita falta de vergonha na cara, porque desde quando ela já era adolescente, até uns 40 anos. Não, gente, pelo amor também. A pessoa realmente não tem força de vontade. Então, tá vendo? Porque se a pessoa tem força de vontade e ela usar a cabeça, ela não vai usar. Por isso que eu falo, tem que usar isso aqui, ó, não é a boca, tem que usar a mente, tem que trabalhar com a mente, que a mente de vontade. E muitos deles falam, a família não ajudou. Às vezes a família ajuda. A maioria das pessoas que estão ali, a família está ajudando. A pessoa não quer mesmo. Quando a pessoa não quer, não adianta. Eu acho que é perca de tempo tentar ficar em cima. É perca de tempo.
como a esperança é a última que morre, tem que ir até o último, até quando você vê que você já está esgotado. Você não aguenta mais, já deu o que tinha que dar. Aí não tem mais jeito, não tem mais jeito. Mas... Dizem que é uma doença, né? Realmente, é uma doença. É uma doença, mas não é uma doença que ela não tem fim. Se você vê, você já caiu. Você só sai de lá se você quiser. Ninguém pode te ajudar, só a pessoa mesmo se ajuda. É por isso que falta a força de vontade existe cada um, né? Pra você já se levantar. É que nem eu tava vendo no Globo Repórter. Muitas mães têm filhos que vivem nessa vida. E você acha que uma mãe quer que um filho esteja assim? Não. É que nem os filhos. Tem os filhos que tem um pai ou uma mãe que vive nessa vida e não quer. Só que assim, como que você vai colocar na cabeça da pessoa que você não quer? Então não adianta. Porque a pessoa que não vai ver não, né? Então, é a pessoa que tem que querer. Você pode sim ajudar, mas se a pessoa não quiser, não adianta. Se a pessoa não quiser, você pode perder seu tempo lá. Ajudar até um estranho ajuda também. Até um estranho ajuda também. Não, vai, eu vou te ajudar. Mas tem gente que não trabalha com isso. Mas vocês acham que, assim, voltando para a questão da política, vocês acham que a política para esse determinado, para essas pessoas é efetiva? Vocês acham que está ok? Que tem clínica suficiente para todo mundo? Que o tratamento é digno? Que é... Muitas igrejas estão abrindo clínicas. Sim. É porque assim, quem que se vira ali dentro é as próprias igrejas. Porque prefeitura, sistema não ajuda. Essa é a verdade. O sistema não ajuda. Então assim, é um com o outro que fala assim, vamos arrecadar isso, vamos arrecadar aquilo, para ajudar aquelas pessoas que estão dentro, porque eles ficam ali abandonados, na verdade. Para você tomar banho, alguém na família tem que levar toalha, tem que levar sabonete, tem que levar escova de dente, creme dental, porque aí fora, vamos dizer assim, ninguém está ajudando. Então assim, muitas clínicas não são expostas. Por quê? Porque alguém que abriu um espaço dele para colocar aquelas pessoas, entendeu? Como se fosse um sítio, né? Abre um sítio e joga as pessoas ali dentro e vão cuidando entre eles, entendeu? Mas assim, tem muitas clínicas abertas. Você acha que a maioria são eficazes, não todos, 100%. Vamos dizer, 70% é assim. 70% é assim, porque eu já vi casos de pessoas que só saem dali se ela realmente sair 100%. Depois de um ano, e ainda ela tem que ficar indo fazer a visita para eles verem se realmente você mudou. Porque se você não mudou, você não sai. Você não é liberado para sair de vez. E muitas não, deixa a pessoa do Deus do Ará, a pessoa vem pra casa, você jura que a pessoa mudou, quando você pensa que não, a pessoa não mudou. Por quê? Porque eles ficam forçando. Então, assim, o ser humano era trabalhado assim. Que nem criança. Se você falar pra aquela criança, não mexe na tomada, a criança só vai lembrar do não, mas ela vai lá mexer. Mas então, assim, pelo que eu entendi, é uma questão de saúde, a prevenção que vocês falaram, né? Só que como você me falou que é a igreja que está tomando conta, né? Que são as igrejas que estão fazendo esse trabalho. E como fica a questão do governo? O que vocês acham? Então, a maioria das clínicas que o governo abre não é que não funciona. Porque assim, o governo não tem nada a ver, é da pessoa. Entendeu? Vamos dizer, 10% sai boas. Mas e os outros? 90%. Entendeu? Então assim, não é culpa de governo. É que nem quando essas pessoas jogam lixo na rua, ela larga a casa dela e fala, vai a Dilma. Não, a Dilma não saiu da casa dela pra jogar lixo ali na rua. É nós. Porque nós, brasileiros, somos acomodados. Essa é a verdade. Nós, brasileiros, somos acomodados. Isso você vê muito lá na Praça mesmo. Tem muitos ali que é muito acomodados. Oportunidade tem. Oportunidade tem só, em muitos lugares. É porque não agora ali na Sé, ali você pode ver que tem muitos acertos. Ninguém sabe, igual, não vamos julgar mas tem muito que é acomodação. Tem muitos que têm oportunidade, que eu já vi, tem uns que vai, tipo assim, vai a perua buscar eles, vai ao bag, vai aqueles ônibus. Só que tem muitos, e tem uns que ainda xinga quando tá ajudando. Quando tá dando lá a marmita, quando dá comida pra eles comer, que acorda eles acordam já xingando. Tem uns que teve um que reclamou que o homem foi levar uma marmita que tava com salsicha. Olha, não é luxo hoje em dia com salsicha? Hoje em dia quem trabalha, gente, tá comendo ovo. Tá se matando, trabalhar o mês inteiro pra conseguir comprar um ovo. Eu tô cansada de comer salsicha. Por que não traz frango? Come salsicha ele. Olha onde já se viu. E um morador, gente, ele é morador de rua. Então, assim, não tô julgando, quem sou eu pra julgar, mas tem muitos ali na Praça da Sé que é acomodados. E você pode prestar atenção que lá na Praça da Sé é mais homem do que mulher. Você sabe, oportunidade para homem tem. Tem, porque você vê mulher grávida, você vê menina, jovem, tudo, ali você encontra tudo. Mas se você vê bem, ali o que mais tem é homem. E homem, eu acho que tem mais oportunidade para homem do que para mulher, assim, entre aspas.
Porque homem pode ser ajudante de pedreiro, pode pegar aqueles fardos, você não vê um monte de gente vendendo coisa no trem. É mais homens mesmo. É mais homem essas coisas, entendeu? Então vamos se dizer, tem uns que não vai porque não quer, que acha que ali se acomodou, ali tá bom. É, mas mulher pode ser mulher da vida. Não, onde? No amarelinho tá cheio. Não, então, também. E tem várias jovens fazendo isso pra Tem também, isso daí também, tem várias jovens que você vê também. Eu não tô achando Cada que tem. dia. E É vejo difícil. várias mulheres empregadas. Não, eu tô falando assim, no caso da Lida, eu sei igual, do jeito que tá a crise, tá difícil, não tá difícil só pra você, tá pra todo mundo. Eu tô falando assim, né, nessa crise, não tô falando da dificuldade. Porque tá difícil pra mim, tá difícil pra mim. Não é todo mundo que tá empregado, é aqui. Eu não, tá apoiado, tá vendo? Não é todo mundo. Mas Tô a gente falando entra da a questão do negócio, acomodação. você falou, é desigualdade, né? Tá tudo interligado. Então, né? É o desemprego, é o desemprego, é a falta de oportunidade. Exatamente. Você pode ver, igual a questão, voltando à questão da droga, se você for na Cracolândia, algumas pessoas lá, você pode ver que fala 4, 5 línguas. Isso, e é uma pessoa inteligente, Muitos ali têm dinheiro, a família tem dinheiro. E as pessoas inteligentes, você pode parar e pensar, mas que a droga não come a mentalidade, que eles é esperto. Eles sabem do direito deles. Do direito, Se exatamente. você conversar com uma pessoa em situação de rua, como nós somos técnicos, geralmente a gente faz abordagem. São pessoas sim, conscientes com seus direitos, entendeu? Pessoas que acreditam bem. Eles sabem os seus direitos de ponta a ponta. Muitas das vezes eles não querem ter, igual a gente fala, um limite. A gente te dá, o governo te fornece, mas você, em contrapartida, tem horário, tem algumas coisas que eles não querem. Eles que não aceitam isso, né? É igual você falou. Quer ser igual um passarinho. Quer ser igual um passarinho. E assim, tudo nessa vida tem que ter regras, né? É a sociedade, você vive em sociedade, você convive com outras pessoas. Se todo mundo for fazer o que der na telha, como que vai ser? É que às vezes, igual muita gente fala, é melhor engolir um sapo do que um boi, não é? Igual você tá no serviço. Tem gente que não gosta do patrão, o patrão é chato, né? Mas não é melhor você engolir um sapo ali e tá empregado do que você engolir um boi desempregado? Desde que esse sapo não fica sujeito. Você não foi lá, olha, veio aqui, me assediou, legal, preciso do emprego, eu vou ficar. Tem uma regra. Agora a gente já volta no tema da violência contra a mulher. Casos e casos. Isso. O patrão tem a parte dele e você tem a sua. Todo mundo tem seu limite para se viver, conviver bem. Né? Eu acho assim também. Às vezes as pessoas falam que tem abrigo e tudo. É a mesma coisa, a pessoa que apronta vai preso. Ele fica 2 anos, 3 anos ali preso, ele tá bem. Aí quando ele sai, torna a aprontar. Não é verdade? É um processo. Eu não tenho nem vergonha de falar. Eu também, eu era danada. Aí eu fui presa por causa do pai da minha filhinha pequena, eu acabei indo presa. Aí o que aconteceu? Eu bebia, eu brigava muito com os outros na rua. Eu dava na cara das mulheres. Eu comecei a usar até droga, sabe? Que eu trabalhava, meu marido só sabia me xingar. Vinha me bater, era uma briga feia, já furou até meu pescoço com chave de feira, quase de novo. Aí o que acontece? Eu fiquei 1 ano e 8 meses lá, quando eu saí nova pessoa. Todo mundo que me vê fala, nossa, eu sou muito bonita. Eu era magra que parecia uma caveira andando em pé. Mas então, é a oportunidade que Mas é que nem eu falei, é a pessoa que Aí eu tava lá dentro. Não é que todo mundo for preso, Mas fala pra mim, se Eu foi buscava fácil, você Deus. aprendeu lá dentro. E a estilista, que nem ela fala, dá. Você sente até o cheiro no seu nariz. Vai da pessoa. Mas eu fui buscando Deus lá dentro, fui buscando Deus lá dentro. Entrou eu uma pessoa e saiu outra. Eu não quis saber nem de andar em favela, eu fui presa na favela. Eu não gosto nem de estar andando em favela, nem nada. Hoje em dia eu tenho uma filhinha que ela sofreu, eu presa. Eu cuido muito bem dela. Eu trabalho, faço faxina, tudo que eu vejo que serve pra ela, eu compro. Eu já fiz cartão até de loja, compro no cartão as coisas pra ela, por quê? Eu não tinha para dar para ela. Quando eu dava, era xingando. Porque o dinheiro que eu fazia era para beber, para fumar cigarro, era, sabe? Agora não, o dinheiro meu é seguro. É só pagando dívida, porque eu uso meu cartão para comprar um arroz, um feijão, uma mistura, um pão, uma bolacha para minha filha, né? Então, quando eu pego meus dinheiros da faxina, o que eu tenho que fazer? Pagar, né? Antigamente não tinha essa. Hoje em dia eu sou outra pessoa. Porque tem muitos que falam. Eu fiz a verdade, eu falo, eu queria ter
pensamento que eu tenho agora, muitos tempos atrás. Você não aprende no amor, você vai aprender na dor, né? Eu sofri na mão de homem também, sabe? E um pouco tem que ter Deus do nosso lado, né? Tem que buscar Deus, escolher uma religião e buscar Deus, né? Pra Deus estar lado a lado com a gente pra gente prosseguir, né? Tudo ensina a gente, é a cadeia, é abrigo, é tudo, mas vai da cabeça da gente. Porque tem muitos que saem de lá, eu te conheci amigo que saiu de saidinha, E foi roubar. foi usar droga, nem voltar, voltou. Umas carrocinhas não pegou, outras está solta ainda. Tem muito sair. Se for aprendido, leva, porque saiu de saidinha, não E voltou é que nem eu mais. falo, às vezes a ajuda da família não é tudo. Porque minha mãe não teve ajuda de família. E já meu pai tinha. Meu pai era hoje até hoje. Deus, que os pais eram tudo... Meu pai teve ajuda de toda a família dele. Toda a família. Dos filhos, irmãos, dos filhos, sabe? E ele nunca deu valor. Ele teve a ajuda de toda a família dele. Ele nunca deu valor. Você pode ver, as pessoas que é mais mudar é as pessoas mais de baixo nível. Que acho que não tem muita chance de pessoas. E a família dele vive bem. Então, agora essa pessoa que tem passada, que tem dinheiro, Meu pai já entrou Deus da em casa 3 tem clínicas. Acabaste de você, querido. 3 clínicas. Meu pai já foi pra 3 clínicas, né? Já. E nunca tomou vergonha na cara. Ele tá Ele hoje. sai só uma semana, 2 voltas pra debaixo da ponte de novo. Ele tá lá, na ponte de novo. aí, viu? Ele é doido pra voltar pra mim. Tem quase 30 anos eu larguei dele. Eu não volto nem com essa barra. Eu falei, porque eu sei que se ele melhora, aí se eu aceitar ele, depois ele vai querer voltar pra droga. O que acontece? Começa a ficar brigando comigo, vai eu me doidar de novo. Eu falei, eu não quero nem saber. Entra pelo mesmo caminho. Agora que a Ele bicicleta. é namoradinha, essa mulher, né? Dá uma namoradinha ali e fica, ô irmão, você nasceu, eu fui pra Aí é normal. Mas é. Aí eu tô solteirona aí. Tá certo. Parece um gatinho que eu vejo que dá pra fazer Mas não é melhor sozinho do que mal acompanhado? Ah, 1000 vezes. Eu faço o que eu quero.